Queridas irmãs, meus queridos irmãos, paz e luz aos nossos corações. Neste momento em que aqui nos reunimos de forma virtual, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. E eu convido a todos para, neste instante, recolhermos-nos no nosso quarto íntimo, elevar os nossos pensamentos ao alto para a nossa prece inicial. Querido amigo e Mestre Jesus, fonte inesgotável de paz, harmonia, serenidade e amor. Neste momento em que aqui nos reunimos em Teu nome, queremos Te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos estudando e refletindo sobre os Teus ensinamentos. Ensinamentos que são importantíssimos para nós, espíritos viajores do tempo, na busca da felicidade, da perfeição. Ensinamentos que são como luzeiros a direcionar os nossos passos, oásis a nos dessedentar. Queremos também, Senhor, te agradecer não só por esta oportunidade, mas também por todas as oportunidades que a tua bondade e misericórdia tem concedido a cada um de nós. Em especial, a oportunidade desta encarnação, quiçá a mais propícia para buscarmos todos os recursos para atingirmos o desiderato, o objetivo para o qual o nosso Pai nos criou. E queremos também, neste momento, rogar que continue a derramar as tuas bênçãos sobre cada um de nós. Bênçãos de paz, harmonia, serenidade, equilíbrio, resignação, fé e esperança. Rogando que estenda essas bênçãos aos nossos lares, a toda a comunidade em que convivemos, ao nosso país e à nossa casa planetária. E assim, querido amigo, em nome de Deus, sob as tuas bênçãos, o amparo do nosso patrono espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, nós iniciamos a nossa harmonização deste momento. Permaneça conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Bem, queridas irmãs e queridos irmãos, hoje nós estamos trazendo para a nossa reflexão uma mensagem que tem o título de verniz social. E essa mensagem foi ditada pelo espírito Hamed ao médium Francisco Espírito Santo Neto, e está no livro Renovando Atitudes. É uma mensagem muito importante para a nossa reflexão, esta verniz social. E nós vamos buscar compreender através dos ensinos de Jesus e das colocações que o Espírito Hamed vem nos fazer nesta mensagem. E vamos iniciar trazendo um texto evangélico, quando Jesus nos afirmou, segundo o relato do evangelista Mateus, que está no capítulo 23, versículo 27, quando Jesus disse: ai de vós,
escribas e fariseus, hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, os quais se mostram vistosos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a impureza. Parece-nos que Jesus foi muito rigoroso nessa afirmação, mas na verdade não foi. Reveste-se toda a orientação de Jesus de muito carinho, de muito amor por nós. É uma advertência segura, uma advertência objetiva que Jesus faz para todos nós através dos escribas e fariseus. E aqui nós encontramos uma palavra que qualifica muito bem a maneira de atuar, de viver, de se postarem diante da comunidade os escribas e fariseus daquela época, quando ele, Jesus, os denomina hipócritas. E aí nós vamos buscar entender essa palavra hipócrita. Ela deriva de uma palavra grega que significa ator. E aí nós vamos começar a entender o que Jesus estava querendo dizer com essa advertência. Porque o ator é aquilo que representa, é aquilo que representa uma personalidade que não seja ele. Né? E o hipócrita, então, é alguém que finge ser algo que não é, para receber reconhecimento ou sair lucrando de uma situação. Bem, em outro momento, afirma Jesus, segundo o relato do mesmo evangelista Mateus, agora no capítulo 5, versículo 37. Diz Jesus: seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não. O que excede disso é do mal. Então, percebamos que Jesus já vinha nos advertindo, já vinha nos orientando, aconselhando com relação à nossa maneira de ser diante dos outros. E essa mensagem verniz social de uma felicidade muito grande que o Espírito Hamed nos traz, vem nos alertar também para essa forma de conduta nossa diante dos outros, diante da sociedade. E o Hamed, espírito, ele vem nos falar algo muito importante daqui a pouco, e que eu chamo a atenção de vocês. Vejamos, então, no contexto espírita, verniz social descreve um comportamento polido e a conformidade superficial que não refletem o verdadeiro caráter interior, sendo visto como uma barreira à autenticidade e à evolução moral do indivíduo. Então, prestemos atenção que no contexto espírita, nós somos chamados a buscar uma vida verdadeira, real, né? Não deixando que esta máscara social chegue até nós. Porque esse verniz social, que é essa máscara, vai constituir uma barreira e quase que intransponível para nós sermos pessoas autênticas. E é justamente nessa autenticidade que nós buscamos essa evolução do ser que somos. Por isso a importância, quando Kardec pergunta na questão 919, qual a maneira mais prática e eficaz para vencermos as nossas mazelas, não é? E os espíritos respondem através de Santo Agostinho.
Um sábio da antiguidade já disse: conheça-te a ti mesmo. Né? Então, o processo de autorreflexão, e em especial de autoconhecimento, é fundamental para nós irmos aparando estas arestas do verniz social que vamos entender um pouco mais adiante, que se fazem presentes na vida da criatura humana. Né? E com isso, obviamente, que vai dificultar, não vai bloquear, mas vai dificultar e muito o nosso processo de evolução. E o Espiritismo, nós sabemos, ele valoriza a transformação íntima e a expressão dos sentimentos genuínos, não a mera aparência, pois a verdadeira evolução espiritual, ela se manifesta em ações e não em aparências. Não basta parecer honesto, mas temos que ser honestos, porque a proposta do Espiritismo para nós, nesse processo de transformação íntima, é a nossa autenticidade, né, manifestada através das nossas ações. Assim, considerando o verniz social, nós devemos entender como essa aparência superficial de bondade, de educação e gentileza, e que pode mascarar a verdadeira essência de uma pessoa. Quantas vezes, depois de longos e longos anos convivendo com a pessoa, nós chegamos à conclusão que a pessoa não era nada daquilo que ela dizia que era. Porque, na verdade, nós temos uma dificuldade muito grande de analisar as pessoas. Não é? No Evangelho de Jesus, lá está posto que nós não devemos julgar os outros. Mas uma questão que nós temos que deixar claro para nós, que não é fazer um julgamento, não é? É nós compreendermos a natureza da pessoa através das suas ações. Ora, Jesus já disse no Evangelho, não é? Que uma árvore boa não dá frutos maus, e uma árvore má não dá frutos bons. Então, compete a cada um de nós fazermos esse abalizamento, não é? Analisarmos a conduta das pessoas, de que forma a pessoa está lidando com questões, principalmente quando envolve a nós mesmos, isso nós temos que fazer a bem da verdade, a bem da autenticidade. Né? Então, adentrando a mensagem do Espírito Remédio no livro citado inicialmente, ele nos afirma que o verniz que a maioria das criaturas traz, nem sempre elas conseguem mascarar por muito tempo as verdadeiras intenções e os planos matreiros. Olha como que é interessante o que Hamed nos coloca, né? Que nós trazemos essas máscaras, esse verniz, mas nem sempre nós conseguimos, por muito tempo, ludibriar as pessoas. Né? Por isso, nós temos que analisar com serenidade, com amor, mas com responsabilidade os contatos que nós temos, as coisas que nós fazemos, com as pessoas que nós lidamos, sem dúvida nenhuma. Né? Porque as pessoas, como nós estamos vendo aqui, elas criam esse verniz social, elas se mostram totalmente diferentes do que, na realidade, elas são. Agora, cabe a cada um de nós fazermos esta avaliação, vamos assim dizer. Né? E por que isso? Porque não dá para enganar as pessoas por tempo indeterminado. Um dia, né, nós vamos deixar escapar algo que nós somos. Então, a pele de ovelha
da afabilidade e doçura que a criatura veste é retirada em algum momento. E o lobo voraz aparece de forma dura e cruel, mostrando realmente como é a criatura em sua essência. Evidentemente que isso vai aparecer, não é? Muitas vezes nós afirmamos que a pessoa é de determinada maneira. Por exemplo, assim, ó, essa pessoa é muito calma, ela tem muita paciência. Não seria dessa forma que nós deveríamos analisar. Nós poderíamos falar assim, essa pessoa parece ser paciente, essa pessoa parece ser amorosa. Essa avaliação é importante nós fazermos, né? E aí nós fazemos uma pergunta aqui. E onde é que esse lobo voraz aparece? Onde e quando ele aparece? Porque a criatura está revestida dessa pele de ovelha, não é? Mas esse lobo voraz que habita nela vai aparecer um dia. Mas onde e quando ele aparece? E aí eu lembro vocês de quando eu disse inicialmente que deveríamos prestar muita atenção quando o Espírito Hamed, nos traz onde, o local, onde e quando esse lobo aparece, onde e quando esse verniz social começa a ser desmanchado, né? Então, o Espírito Hamed afirma que é no lar que nós vamos nos apresentar como nós somos. É no lar que é retirado o verniz da bonança e da caridade que possamos, né? Desculpa, que passamos sobre a face e que nos revela tal como somos aos nossos familiares. Parece ser uma coisa difícil, porque muitas vezes nós até afirmamos, eu fui enganado pela esposa, pelo esposo, pelo filho, pelo irmão, né? Mas o Espírito Hamed fala que é no lar que nós temos menos possibilidades de fazer com que esse verniz prevaleça. E aí nós lembramos de um ditado popular que diz: comer uma medida de sal com a pessoa. E vem bem na linha do que o Espírito Hamed está falando. E o que esse ditado popular quer nos dizer? Metaforicamente, está dizendo que para conhecermos e compreendermos uma pessoa de verdade, precisamos de tempo, de paciência e precisamos de uma convivência diária com ela. E é justamente esse comer uma medida de sal com a pessoa, permitindo-nos a compreensão e o conhecimento da pessoa, vai acontecer na vivência diária dentro do lar. Porque o lar é o local em que nós, em tese, permanecemos mais tempo. É com os familiares que nós convivemos por mais tempo. E justamente essa convivência com essas pessoas por mais tempo vai nos possibilitar um conhecimento maior das pessoas. E aqui nós vimos algo muito interessante, que fala conhecer e compreender. Ninguém vai julgar ninguém, mas nós temos que compreender as pessoas. Nós não podemos deixar mais nas nossas relações interpessoais, familiares, sociais, sermos ludibriados. Analisar uma conduta, uma fala de uma pessoa não é julgá-la, é buscar
conhecer e compreender. Porque nós sabemos que ainda somos espíritos equivocados. Nós ainda não planificamos a vivência evangélica. Então, todos, né, somos capazes de cometer equívocos. Agora, em detrimento de ser uma minha esposa, os meus filhos, os meus irmãos, eu me furtar de fazer qualquer tipo de análise na conduta da pessoa. Né? E continua o espírito Hamed afirmando-nos de forma bem clara que por querer aparentar alguém que não somos, é que incorporamos personagens de ficção no palco da vida. E isso é uma verdade. Quer dizer, é como se cumpríssemos um script numa representação teatral, nada mais do que isso. Quando nós falamos um pouco atrás de que da palavra hipocrisia, que significa ator, porque nós vamos para o palco da vida representando personagens. E isso nós estamos dizendo de uma maneira geral. Então, no palco da vida, aquele ator, ele está representando uma personagem. Não é ele. Uma determinada época, eu li uma matéria de um ator de novela, e ele fez um papel na novela, e depois ele comentando, ele disse que ficou muito desconfortável em fazer aquele papel, em representar, porque o ator ele está representando. E, na verdade, ele dizendo que ele era completamente diferente da personagem que ele estava representando na novela. Agora, muitas vezes nós fazemos isso na vida real. E, né, na vida real, no palco da vida real. Nós queremos, ao invés de nos assumirmos com todos os nossos equívocos, nossas virtudes, integralmente nos assumirmos, né, no palco da verdadeira vida, isso é importante. Nós temos essa consciência e buscarmos isso, né? É justamente o que o Espírito Hamed está nos propondo a reflexão. Não há mais tempo, queridas irmãs e queridos irmãos. O tempo urge, o tempo passa. Não é? Nós temos que começar a compreender esse aspecto da nossa vida. Como que eu quero atingir um dia a perfeição, não vivenciando a minha realidade espiritual, não reconhecendo aquilo que sou. Por isso, lá na questão 919, foi perguntado sobre isso. E na 919A, Kardec pergunta, tudo bem, eu conheço a ti mesmo, mas como que eu faço para me conhecer? E essa é uma grande pergunta, né? E aí o Santo Agostinho responde lá, dizendo o seguinte, faça como eu, quando estive entre vós. Né? É na hora de dormir, ali no travesseiro, fazer uma reflexão diária, mas todo dia. E aí você passa em revista o seu dia, aquilo que você fez, as suas ações, a sua maneira de tratar as pessoas, as suas reações diante de certos acontecimentos. É nesse processo de retirar essa máscara, esse verniz social e nos enfrentarmos, né, com muita coragem, é que é a proposta do próprio Evangelho de Jesus que nós vimos no início. Não temos medo disso. Eu sempre digo que nós gastamos muito tempo, por exemplo, no banheiro, olhando no espelho do banheiro, nos arrumando, certo? Devemos fazer isso. Mas e no espelho da vida? Esse espelho que vai refletir o que eu realmente sou. Eu paro muito pouco diante disso, né?
Então, assim sendo, a pessoa recorre-se para esse verniz a maquilagens impecáveis, joias reluzentes, perfumes caros, carros luxuosos, roupas da moda, óculos charmosos, que vão fazer parte desse arsenal de guerra, no sentido de ludibriar e corromper, para poder avançar sinais e para comprar consciências. O Espírito Hamed, ele aprofundou essas questões aqui. Né? Muitas vezes, usamos tudo isso para fugirmos de nós, para fugirmos da nossa realidade essencial. E aí ele fala que não nos referimos aqui à alegria de estar bem trajado e asseado. Ele diz que esse é outro caso, né? Mas sim a maquiavélica intenção dos, entre aspas, túmulos caiados, que nós referimos na passagem evangélica no início da nossa fala, dos fariseus, né, que se mostravam para o público nas praças públicas, mas que, na verdade, não era nada daquilo. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo na intenção desses túmulos caiados, que são muito bonitos por fora, são pintados por fora, mas que guardam ali, né, os restos mortais de uma pessoa. E tudo isso acontece porque a criatura não se conhece em profundidade. Nós já falamos. E, além disso, de não se conhecer em profundidade, tem medo de se mostrar como realmente é. Se mostrar como realmente é. Nós temos um valor inestimável. Cada um de nós somos filhos de Deus. Mas esse verniz, essa máscara social, um dia cairá, inevitavelmente. Eu sempre digo que eu fico muito assustado, vamos assim dizer, quando uma pessoa diz para mim: eu não valho nada. E aí eu fico pensando, mas como que não vale nada? Cada um de nós, se nós somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Já imaginaram, Deus tirou um seu tempo para, com seu pincel divino, nos desenhar? Cada um de nós somos espíritos, único no universo. Não tem nenhum espírito igual a mim no universo, igual a você que está nos assistindo ou vai nos assistir. Não tem. Ora, eu tenho que valorizar isso. Eu não posso deixar que esse verniz social, porque eu não consigo me enfrentar, né, eu não tenho coragem de me enfrentar, empane essa caminhada. Coloque sombras nessa caminhada e dificulta cada vez mais atingir o objetivo final, que é a perfeição, né? Então, caminhando aqui para o encerramento dessa reflexão, nós buscamos as características do verniz social no Espiritismo, né? Aí nós encontramos a característica da aparência enganosa, da falta de autenticidade e do contraste com a realidade, não é? Eu me apresento como um ser
que na realidade eu não sou esse ser. E aí, o que o Espiritismo propõe em oposição ao verniz social? O Espiritismo propõe sermos autênticos, há uma evolução genuína e coerência. Nós temos que ser coerentes diante da vida, né? E o Espiritismo, desculpem, o Espírito Hamed, no último parágrafo da sua mensagem, nos aconselha, e nós deixamos aqui o encerramento para todos nós. Diz ele: abandonemos o verniz social que nos impusemos no transcorrer da vida. Sejamos, pois, autênticos. Descubramos nossas reais potencialidades interiores, que herdamos da divina paternidade. Desenvolvendo-as, agiremos com maior naturalidade e, consequentemente, estaremos em paz conosco e em paz com o mundo. Desejo a todos, encerrando esse momento, paz e luz. E convido a todos para permanecermos em sintonia com o alto para o passe virtual que virá a seguir. Muita paz ao coração de todos. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. A finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade,
e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.